Oi, gurias, tudo bom? Eu fico super feliz que mesmo eu ficando às vezes um tempo assim sem postar no canal, sempre que eu posto vocês têm uma receptividade muito boa. E outra coisa bacana que acontece, hoje eu vou estar compartilhando um pouquinho de algo que Deus tem colocado no meu coração, mas antes eu queria falar isso. Sempre que eu posto algo novo, acaba que vem pessoas novas que chegam no canal no último vídeo. Então, assim, ainda não assistiram todos, ou a maioria dos vídeos, e não acompanharam ainda muito qual é a ideia do canal. Então, fazer um breve resuminho, assim, porque tem duas coisas que eu sempre falo e que eu acho bem importante ressaltar, e que tá no meu coração, então eu vou acabar sempre falando sobre isso, porque é pra frisar mesmo. Isso aí. São, digamos, a primeira é que eu anotei, fiz uma colinha aqui pra mim, porque eu não quero me esquecer. Às vezes, né, cabeça com 4 filhos, uma grávida, né, esquece de algumas coisas bem básicas. Primeiro, uma coisa que o pessoal fala bastante na internet, de um modo geral, é sobre a maternidade cor-de-rosa e a maternidade real, né? As pessoas criaram esses conceitos. E a maternidade cor-de-rosa seria a parte bonita, nananã, nananã, amamentando, nananã. E a maternidade real, que eles chamam, é a parte difícil, a parte, entre aspas, ruim, que a sociedade coloca como sendo a maternidade real. Conceito que eu não tô de acordo, tá? Mas que talvez alguém venha olhar o blog e vai pensar assim, mas ela faz só a maternidade cor-de-rosa, só a parte boa, só a parte legal. Porque eu acho, e aí eu me baseio lá em Filipenses 4 para falar isso, que diz assim, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aquilo que ocupa o nosso pensamento é o que ocupa as nossas palavras. E é uma coisa que até em casa eu falo bastante com os meninos, né? Aquele texto que diz que as tuas palavras sejam boas aos que ouvem, né? Eu falo bastante, cito esse versículo quase que diariamente. Que as tuas palavras sejam boas aos que ouvem. Então, claro que eu tenho desafios na minha vida, né? Mas não acho que é aqui o lugar que eu tenho que trazer eles. Então, vocês não vão me ver desabafando ou coisas assim aqui, porque eu tenho pessoas com quem eu faço isso. Eu tenho o meu lugar secreto com Deus, com quem eu falo muito. Então não vai ser aqui, né? Eu tenho os desafios, mas não vou trazê-los aqui, então não esperem muito ver eles aqui por aqui. O que pode acontecer e que eu já fiz algumas vezes? Depois de sim vencido o desafio, eu venho testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida. E aí sim eu compartilho um desafio que foi vencido com a graça de Deus. Então isso sim vocês podem esperar ver por aqui, que pode acontecer com certeza. E isso me lembrou de algo que eu vi essa semana até. Uma irmã comentando sobre aquele texto da Sunamita, lá de 2 Reis, acho que é 2 Reis 4, se eu não estou enganada. Mas que a Sunamita, quando o filho morre, depois vocês leem lá o texto, eu vou fazer um resumo bem curtinho, assim. Quando o filho da Sunamita morre, e ela vai procurar Eliseu para pedir ajuda, no caminho ela encontra alguém e a pessoa diz, como é que tá a tua família? E o filho dela tinha morrido. E ela diz, tá tudo bem. Por quê? Porque não adianta falar com aquela pessoa não vai resolver. Ela precisa chegar lá em Eliseu, porque ela sabe que Eliseu vai resolver. Então tem muito isso, sabe, gente? A gente tem que saber o que a gente vai abrir para quem. Porque às vezes a pessoa vai ouvir, vai por curiosidade, perguntou, mas não vai te ajudar. Então tem que saber, isso eu falo até pra vocês, assim, né? Tem que saber com quem vocês vão compartilhar. Não é, assim, expor as situações, entendeu? Porque às vezes a pessoa não vai ajudar em nada. Bora pra frente. O que mais que eu tenho aqui de anotações? Tem uma pessoa muito querida, que talvez vocês não já conheçam, já falei dela aqui. Caso não conheçam, tô repetindo algo que eu já falei, justamente para os novos que estão chegando, que é a Tati do Mamãe Real, que é uma amigona, que eu considero uma pessoa muito querida na minha vida. E algo que a Tati me falou uma vez que me marcou foi o seguinte: a gente estava conversando e ela disse, Estela, se eu for esperar ser uma mãe perfeita para então compartilhar o que Deus tem feito, eu nunca vou compartilhar, porque eu nunca vou ser uma mãe perfeita. Então não esperem que a Estelinha aqui seja uma mãe perfeita, ou não olhem para mim com esse olhar assim, nossa,
ela é uma mãe perfeita, ou ela não tem problemas, que nada disso é real. Eu não sou uma mãe perfeita, eu tenho problemas. E se eu tô compartilhando aqui, eu tô compartilhando aquilo que Deus tem feito, a bondade de Deus, não a minha bondade, não as minhas qualidades. Esses dias eu postei algo, né? Se há algo de bom em mim, não vem de mim, vem de Cristo, né? Então isso era algo que eu queria colocar também. Outra coisa importante, filhos, que eu queria compartilhar hoje. Filhos não são desafios. Às vezes a gente ouve isso, né? Ter filhos é um desafio. A minha Bíblia não diz isso. E eu creio muito no que a minha Bíblia diz. Né? A minha Bíblia diz que filhos são bênção, que filhos são herança, que filhos são galardão de Deus para nós. Então, assim, a gente tem desafios muito mais relacionados a nós mesmos, desafios na criação de filhos, muito mais relacionados a nós mesmos, por causa dos nossos pecados, por causa do pecado que habita em nós, que habita nos nossos filhos. Mas isso não define quem eles são, não define, filhos são um desafio. O desafio é nós vencermos os nossos pecados, nós vencermos a nossa própria carne, nós aprendermos a ser mansas e humildes de coração, a sermos pacientes. Então, há desafios sim, mas eles são muito mais relacionados a nós do que eles. Mais um bolinho? Então, pera aí que eu vou dar mais um bolinho pra ele. Bom, bolinho dado, vamos continuar. Tava falando dos filhos, né? Então, os filhos, eles não são desafios. Nós temos os nossos desafios muito mais relacionados aos nossos corações. E às vezes, e agora eu vim compartilhar algo, uma bênção com vocês, às vezes a gente vem orando por algo que a gente quer ver transformado no temperamento, na personalidade deles, ou até mesmo na nossa. O que eu venho compartilhar hoje é sobre mim mesma. Algo que eu vinha orando, vinha buscando. Deus, eu quero vencer isso, eu quero que tu me ajude a vencer tal coisa, me ajude a vencer... que era o contentamento, né? Lá em Filipenses 4, no versículo 11, Paulo diz, né? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, né? Outras versões dizem, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então essa vinha sendo a minha oração já há algum tempo, assim, eu queria estar sempre feliz, não importa o que acontecesse, não importa se eu tivesse alimentado ou com fome, se eu tivesse muito ou pouco, se aquilo que eu pedi foi atendido ou não, eu queria me sentir contente em toda e qualquer situação, era um pedido que eu vinha fazendo ao Senhor. E muitas vezes eu me pegava assim, mas eu não mudei nada, sabe? Porque por mais que muitas vezes eu reclamava mesmo, né? Mas por mais que às vezes eu não reclamasse, não expressasse com palavras, a reclamação vinha, né? No coração, na mente. E aí eu me pegava assim, mas tu vê, Estela, tu não mudou, tá aí a Estela ainda, né? Ainda ali gritando dentro dela, né? E eu orando e pedindo por aquilo. E às vezes Deus nos permite algumas circunstâncias onde Ele nos tira da nossa zona de conforto. E nessas circunstâncias a gente vê, como Paulo, né? Como Paulo ele estava na prisão. Era uma situação que talvez muitos pudessem estar reclamando daquela condição. Pô, Deus, né? Olha onde eu tô. Mas Paulo estava louvando. E às vezes eu sinto isso, assim, eu vivi recentemente algo que Deus me tirou da minha zona de conforto e que muita gente me disse, meu Deus, e agora? E eu disse, tá tudo bem? E tá tudo bem mesmo? E eu dizia pro Timóteo assim, mas tá tudo bem mesmo, sabe como é que é? Assim, até nem eu acredito que, tá tudo bem, ok, eu tô muito feliz. E de ver Deus fazendo isso, né? Por exemplo, tá? Hoje você é mãe de mais um filho, vou ter 4 crianças em casa e eu tô sem ajuda. Só que Deus, sem explicação, assim, ele fez algo lá no meu íntimo, no meu coração, que tá tudo bem. E não só isso de tá tudo bem, mas ele fez eu reencontrar a alegria em pequenas coisas que na minha zona de conforto eu tinha perdido. Sabe? De reencontrar a alegria de lavar uma louça, sabe? Tipo, tem que lavar a louça, a maioria pensa, né? E eu penso assim, eu vou lavar antes que eles cheguem, pra eles chegarem e encontrar tudo lavadinho, tudo limpinho, não sei o que. Fazendo aquilo
pros outros, pensando nos outros, com uma alegria verdadeira, não é da boca pra fora. E eu até tô compartilhando porque realmente é algo que me surpreende, que não só de lavar a louça, sabe, mas de limpar um banheiro, de limpar um chão, de fazer aquilo com alegria, sabendo que a família é a obra de Deus, é a primeira, né, instituição criada por Deus, foi a família, é a obra de Deus, e cuidar da obra de Deus, a obra que Deus nos deu para cuidar. Tá bom, muito obrigada, querido. E isso aí a gente vê também lá em Romanos 5. Deixa eu abrir aqui. Onde é que tá? Tinha deixado marcado. Romanos 5:3 diz assim, né? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Às vezes, outras situações, como a de Paulo, por exemplo, essas não é que as coisas da casa não me entendam mal. Não é que as coisas da casa sejam como é que diz aqui? Deixa eu pegar a palavra certa. Uma tribulação, não entendam isso. Mas muita gente com quem eu compartilhei, tá? Todo mundo com quem eu compartilhei, que antes eu tinha ajuda em casa e agora eu não tenho, se desesperou por mim. E aquilo me chamava atenção, mas eu não tô desesperada. Sabe? E as pessoas ficam tudo, meu Deus, mas tu precisa de ajuda, mas tu já conseguiu outra pessoa, mas tu precisa... Eu disse, gente, tá tudo bem, porque veio uma alegria do Senhor, e daí eu vi que aquilo que eu vinha pedindo, do contentamento, e que eu achava que eu não estava vendo resultado, Deus estava sim trabalhando em mim, e na hora da, entre aspas, tribulação, vamos colocar assim, na hora que Ele me tira da minha zona de conforto, Ele me mostra que Ele estava realizando a boa obra em mim e eu não estava vendo. Então, isso assim que é muito legal, né? E não se preocupe de ter sempre um sorriso no rosto mesmo em meio à tribulação. Tu viu o chá no lixo? Vi. Tá bom. Quer vir no colo aqui? Não. Então, sim. Aí eu posso aparecer aqui nos vídeos de vez em quando, e daí vocês pensarem, parece que ela não tem problema. Que bom se tá aparecendo isso. Que bom se tá aparecendo isso, é sinal de que, mesmo em meio à luta, eu tô conseguindo me manter contente. Então, que bom que as pessoas olhem pra nós e pensem assim, parece que essa pessoa não tem problema na vida. Porque tá sempre feliz, tá sempre com um sorriso no rosto, tá sempre com uma palavra boa. É claro que a gente enfrenta desafio. E digo mais, o desafio, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra o nosso pecado. Essa é a nossa luta. Então, meninas, essa era a mensagem que eu tinha pra hoje. Agora eu vou cortar um bolo de cenoura aqui pro rapaz, é o terceiro pedaço. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem um likezinho aí e comentem. E vamos trocar umas ideias, tá bom? Um beijo e Deus abençoe.